Um hospital é o último lugar em que você espera encontrar perigo, mas foi exatamente onde esse caso aqui aconteceu. E o mais perturbador é que aquela pessoa que seria responsável por cuidar dos bebês pode ser quem pôs a vida deles em perigo. Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre o caso da Lucy Letby. No Brasil, mais recentemente, teve um caso bastante impactante e chocante, onde 3 profissionais da enfermagem foram acusados de estar assassinando pacientes na UTI. Agora você imagina, quando, além dos pacientes estarem na UTI, eles são bebês recém-nascidos. E é justamente isso que aconteceu quando a enfermeira Lucy Letby foi condenada pelo assassinato e tentativa de assassinato de várias crianças no Reino Unido. Mas quem é Lucy? Lucy Letby nasceu em 1990 em Hereford, na Inglaterra. Ela é filha única, o pai dela era um vendedor de imóveis e a mãe uma escriturária de contabilidade. Ela estudou enfermagem pediátrica na Universidade de Chester, onde se formou em 2011. Ela fez estágio na Liverpool Women's Hospital e também no Countess of Chester Hospital, que é onde tudo aconteceu, onde ela futuramente ia ser efetivada e onde tudo aconteceu. Ela começou a trabalhar nesse hospital em 2012. Ela fez um curso de especialização em 2014 em neonatal, né? Em março de 2014 ela fez esse curso e ela passou a trabalhar mais ativamente dentro da UTI neonatal. Ela era vista como uma profissional dedicada, confiável, experiente e o tipo de pessoa que os pais gostariam de ter por perto quando seu filho estava internado. Mas aí, de repente, tudo muda. E quando tudo muda? Entre 2015 e 2016, começou a ter uma série de mortes dentro da UTI neonatal. Então, aumenta-se muito essa taxa de mortalidade, além do esperado, além do normal, né, para crianças ali naquelas condições. E as crianças parece que elas morrem de forma muito estranha e muito sem explicação clara. Às vezes uma criança que estava com um prognóstico positivo, de repente, morre. Então, começou-se a suspeitar de várias coisas, o hospital começou a fazer algumas investigações internas e eles encontraram um padrão. A Lucy estava sempre em todo plantão que teve uma criança, o falecimento de uma criança, a Lucy estava nesse plantão. Então essa taxa de mortalidade que primeiro chamou a atenção, aí eles foram buscar, né, foram investigar e foi visto que as crianças, né, que faleceram, elas tinham uma erupção cutânea meio estranha, meio diferente. E na busca, né, por explicações para essa erupção cutânea, eles encontraram alguns artigos que associavam esse tipo de sinal a uma embolia, né, e essa embolia poderia ser provocada pela injeção de ar ali nas crianças. O que aconteceu? Quando começou toda essa investigação e tudo mais, os médicos, os chefes, eles começaram a pedir o afastamento da Lucy, inclusive a chefe dela de enfermagem foi contra, porque ela considerava ela uma profissional muito boa. Mas num dado momento eles tiraram a Lucy ali do turno da noite, trouxeram pro turno da manhã, depois inclusive afastaram ali ela da neonatal, e a partir desse momento as mortes diminuíram. Mas um detalhe muito importante é que além de tirar a Lucy, eles também reduziram a capacidade de leitos, ou seja, a UTI neonatal passou a receber menos crianças por vez. E também eles aumentaram o limite de idade gestacional das internações e começaram também a botar uma regrinha de os casos, de quão graves seriam os casos que eles iam receber ali. Então, assim, eu guardo essa informação. A Lucy foi afastada, mas também teve todas essas outras medidas concomitantemente. Então, em 2016, a equipe do hospital fez essa primeira investigação e chegou à conclusão que as mortes tinham acontecido ali juntas de forma coincidente, não tinha nada efetivamente provocando aquelas mortes. Mas mesmo assim eles pediram uma investigação do Royal College of Pediatrics and Children's Health, né, que eles também não encontraram nenhuma informação definitiva. Em 2017, a polícia então é envolvida. Então, que é onde descobrem a questão da erupção cutânea, que aí é onde começam a suspeitar mais de que essas mortes tenham sido provocadas de alguma maneira. E como eu disse pra vocês, a Lucy estava ali em todos os plantões, né? Então, em 2018,
a Lucy é presa a primeira vez suspeita de 8 homicídios e 6 tentativas de homicídio. Ela chegou a ser liberta por fiança 2 vezes, né? Então ela foi liberta e retornou para a prisão 2 vezes, até que em 2020, em novembro de 2020, ela é presa e não sai mais com fiança. E aí começa assim, então, o julgamento da Lucy, que começa em outubro de 2022, né? Ela se declarou inocente de todas as acusações. Em nenhum momento a Lucy diz que ela foi culpada ou assume qualquer coisa. Ela se declara inocente e ela fala que as mortes ocorreram ali devido a uma dificuldade que tinha ali do setor mesmo, de pessoal, de tecnologia, de coisas disponíveis. Então, seria muito mais uma negligência e não mortes provocadas. E aí, o que foram as evidências que foram trazidas para dentro do julgamento? Os relatórios, principalmente os relatórios elaborados por um perito chamado Dr. Evans, que alegavam essa questão da erupção cutânea e faziam esta ligação com a morte provocada por injeção de ar. Ele usava isso como base um trabalho do Dr. Shu e do A.K. Transwell de 1989. Então, ele usou embasamento teórico para escrever os relatórios dele, esse trabalho dessas duas pessoas. Guarde também essa informação. Aí, outros bebês, né? Ela foi acusada de ter provocado a morte através da envenenamento com insulina, e ainda outros bebês ela foi acusada de ter provocado a morte com uma superalimentação, tá? Ali, então, a outra evidência que eles traziam era a questão como, né? Tudo bem, as crianças foram mortas, né? É isso que os relatórios diziam, mas por quem? Aí começam as evidências de que seria a Lucy. E aí, a primeira coisa que eles trazem é esse gráfico que mostra que ela estava em todos os plantões onde isso ocorreu. E esse gráfico também foi criticado por alguns especialistas porque parecia que ele estava um pouco tendencioso. E o que a defesa alega é que sim, ela estava em todos os plantões ali que aconteceu, porque ela trabalhava muito, porque não tinha equipe suficiente para atender ali a UTI neonatal, e ela era uma das pessoas mais qualificadas para atender a UTI neonatal. Por isso ela era tão solicitada a estar nos plantões, além dela ter muita disponibilidade para fazer esses plantões, então ela acabava pegando muito mais plantões. Por isso que, coincidentemente, ela estava durante as mortes das crianças. Também outro ponto que eles colocaram assim como evidências foram algumas conversas que ela teve com colegas, se oferecendo para pegar plantões extras, comentando, reclamando de não estar escalada para UTI, coisas assim. Também usaram isso como evidências de que ela queria estar na UTI sempre. E aí também outra coisa foi que ela, quando as crianças faleciam, ela acabou enviando cartões de condolência para algumas famílias, buscando algumas famílias dessas famílias no Facebook. Eles usaram esse histórico dela para falar que ela meio que estava ali cercando a família das possíveis vítimas dela, né? E aí, durante a busca na casa dela, foi encontrado arquivos médicos de várias crianças. Na verdade, acharam mais de 200, acho que tinha um número aqui, não sei se esse número tá muito exato, mas tinha um número de 257 arquivos que foi encontrado na casa dela. E aí, nessa hora, ela não tem uma explicação muito boa para esses arquivos estar lá, tá? Ela fala que ela acabava esquecendo dentro da roupa, levava para casa, até falou que ela é meio que acumuladora de papel e que ela não tinha ali como destruir aquilo de uma forma adequada, mas o detalhe é que na casa dela tinha, inclusive, uma picotadora de papel. Essa história é meio esquisita e durante um documentário que eu assisti, que está disponível na Netflix, inclusive tem uma cena dela respondendo essa pergunta, e ela responde de uma forma assim, aliás, todas as cenas dela nesse documentário, quando ela é presa, quando ela tá no tribunal, é tudo muito estranho. Eu tenho a impressão muito que ela tá anestesiada, sabe? Parece que ela... Sabe quando a pessoa toma muito medicamento psicotrópico pra diminuir a ansiedade e tal, e ela fica meio anestesiada? Essa impressão que eu tenho das imagens que aparecem da Lucy no tribunal, dando depoimento pra polícia. Parece que ela tá sempre meio avoada, meio aérea. Então, assim, é meio estranho, né? E uma outra coisa que eles encontraram na casa dela foram algumas anotações bem bizarras em post-it. E aí, essas anotações, eu vou até deixar uma imagem na tela pra vocês, mas ela fazia assim, com aquela letra meio tremida, preenchendo o post-it inteiro, e algumas das coisas que estavam escritas era do tipo: sou uma pessoa horrível, sou o diabo por ter feito isso, não mereço viver, matei-os de propósito porque não sou boa o suficiente para cuidar deles. Aí, isso aqui eram algumas coisas que estavam nesse papelzinho, e eles também levaram isso como evidências, e no final, o veredito final saiu em agosto de 2023, ela foi, né,
considerada culpada de 7 homicídios e 7 tentativas de homicídios. Foi absolvida de 2 acusações e não se chegou à conclusão de 6 acusações. Com isso, ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, que é uma coisa bastante incomum ali no Reino Unido. Não é um tipo de sentença muito comum no Reino Unido. E uma das coisas que também chamou atenção foi que ela não compareceu ali à audiência final, onde seria lida a condenação dela. Inclusive hoje, não sei se já andou isso, mas eles tinham alguns projetos de lei para fazer as pessoas serem obrigadas a comparecerem nesse momento da condenação, né? E assim, ela tinha esse, como eu disse pra vocês, esse comportamento nos vídeos, né? Nesse documentário da Netflix tem muito vídeo, tem muita inserção de vídeo de quando ela foi presa, de quando ela estava sendo prestando depoimento, etc. Pra mim, ela tem um comportamento muito apático, muito estranho, na minha opinião. Mas aí vamos aos motivos. Por que teria Lucy Ledby cometido tal brutalidade, tal assassinato horrível, né? Aí as pessoas não conseguem chegar em nenhum motivo. Ela não admite que ela cometeu. Em nenhum momento ela confessou esses assassinatos, nada. Então ninguém sabe esse motivo. E os especialistas falam que ela não tem um perfil clássico de psicopata. Inclusive ela saía com as amigas, tinha boa relação com a comunidade, frequentava aula de salsas. Eu achei engraçado a reportagem trazer exatamente isso. Então assim, não tinha muitos motivos. Porém, nessas investigações, descobriram ali que ela tinha, não sabe se era um relacionamento, se ela apenas era apaixonada por um médico ali casado, e um dos motivos, prováveis motivos que foram aventados é que ela queria chamar a atenção desse médico, né, que seria ela provocar alguma coisa nas crianças para ele poder vir ajudá-la, alguma coisa assim, que eu acho tudo bem que uma pessoa matar é bem bizarro, mas por esse motivo seria mais bizarro ainda, lembrando que ela nega completamente tudo isso, né. Ela já solicitou a revisão do caso dela mais de uma vez, tá? Muito mais de uma vez. E é isso aí que torna o caso mais bizarro ainda, porque assim, ele não acabou. Porque tem muita gente que acredita na inocência da Lucy e acredita que, na verdade, ela serviu meio que um bode expiatório para justificar todo um sistema que não estava funcionando direito ali dentro. Lembra que eu falei pra vocês que as mortes diminuíram depois que tirou a Lucy? Mas vocês viram que, lembra que eu falei pra vocês, não se esqueçam disso, eles também diminuíram o número de leitos e diminuíram a quantidade de casos que eles pegaram por vez. E aí muita gente tinha muitos depoimentos de que não tinha pessoal suficiente, que faltava muita coisa, e que, na verdade, as mortes dessas crianças seriam muito mais negligência por não ter uma condição adequada. E o fato da Lucy estar lá, né, a pegar todos aqueles plantões, são justamente porque ela era uma das poucas profissionais devidamente qualificadas para estar ali numa UTI neonatal. E aí, a defesa dela, ela já pediu revisão de caso algumas vezes, algumas vezes foram negadas, mas ela tá com uma nova defesa, e essa nova defesa tá construindo essa defesa toda em cima disso, né, que ela acabou servindo como bode expiatório ali pra uma situação. E, inclusive, eles foram atrás do Chun-Li. Lembra que eu falei pra vocês que toda a parte da perícia ali, o perito baseou nesse trabalho, nesse estudo de 1989, do Dr. Chun-Li, que esse Dr. Chun-Li, ele é um neopediatra, acho que é isso, aposentado, que estava morando no Canadá, e quando ele viu o acontecido, ele resolveu ver, eles formaram ali um comitê de 14 especialistas liderados por ele, e chegaram à conclusão de que as conclusões do perito ali não estão corretas, né, que foi meio que forçado chegar ali aquelas conclusões. E eu descobri esse caso, que é bem bizarro, na verdade, né? Vamos ter mais um ponto que eu queria trazer, a questão das mensagenzinhas lá, né? Que ela escrevia no papelzinho, eu não sou boa, não sei o quê. Quando começou essa investigação, ela foi afastada, eles começaram a dar, tipo, ela ficava, tipo, afastada como fosse um afastamento temporário e tal. E aí, num dado momento, ela foi altamente recomendado que ela passasse a procurar a psicologia ali do hospital, e ela começou a fazer tratamento. E o que eles alegam, né, o que a defesa alega, é que aquilo ali foi meio que uma parte até induzida, né, por toda aquela pressão que ela estava sofrendo, e uma parte do próprio processo, né, ali de terapia, dela escrever algumas coisas e que não necessariamente representam a realidade, mas sim o que ela estava sentindo ali, porque inclusive ela fala isso em alguns momentos, né, tem alguma declaração dela que eu vi, ela falando que chega em algum momento que você se sente, as pessoas começam a certas coisas, você começa a se sentir incompetente, inclusive, né, então que ela não teria ali aquela expressão, seria uma expressão mais
como eu posso dizer assim, seria quase uma coisa, não é literal, né? Ali é um representativo que ela estava escrevendo. Eu fiquei sabendo dessa história toda por causa do documentário da Netflix chamado Investigando Lucy Ledby, que traz, né, tá disponível na Netflix, e traz essa história e traz a inserção desses vídeos que eu falei pra vocês, vários vídeos, inclusive os pais dela reclamaram bastante da exposição que foi feita, porque tem vídeo da filha dela deles sendo presa, eles ali, ela demonstra ali um amor bem grande pelos gatos dela, né, como ela vai fazer pra se separar dos gatos dela, e tudo isso é exposto, e como eu disse pra vocês, toda aquela situação dela dando os depoimentos, tudo isso é exposto, tem os vídeos das câmeras dos policiais e etc. E aí uma coisa também que eu achei desse documentário, eu achei um pouquinho confuso. Eu sei que a história é confusa, mas eu achei o documentário um pouco confuso e eu achei assim, ok, ele contou, mas até por essa coisa da motivação dos assassinatos não estarem claras, também não traz não é aquele documentário que traz um histórico ali do assassino, alguma coisa que a gente começa a ligar as coisas aqui, não. É meio que o ocorrido. E aí tem outra coisa que eu achei estranha do documentário, é que tem alguns depoimentos, dois que eu me lembro assim certinho, um de uma amiga próxima da Lucy, e de uma das mães de uma das vítimas, que ele foi alterado digitalmente por IA. Então, assim, é uma IA falando, tá? É claramente uma IA, a face de uma IA e a IA falando. Eu achei estranho. Eu prefiro quando eles só tampam o rosto da pessoa mesmo, distorcem a voz, alguma coisa assim. Não sei, ou se mesmo que lesse, alguém lesse os depoimentos ali, mas eu achei estranho a IA. Não gostei dessa parte da IA. E aí o documentário deixou essa coisa aberta, e aí quando eu fui ler algumas coisas e tal, tem realmente essa coisa de será que a Lucy era realmente a pessoa que cometeu esses assassinatos, né? E aí eu gostaria de, né, falar pra vocês, inclusive, de uma frase que um ex-pediatra do hospital chamado John Gibbs, ele fala no documentário. Ele fala assim, ó, eu vivo com duas culpas. Uma é de ter falhado com os bebês e a outra é, prendemos a pessoa errada? Não acredito que tenha havido um erro judicial, mas me preocupo que ninguém a tenha visto cometer esses atos. Ou seja, não tem nenhuma prova cabal que ligue a Lucy aos assassinatos. Não tem ninguém que viu, não tem um vídeo, não tem nada. Existem evidências de que se trataram de assassinatos, se a gente considerar como base esses documentos dos peritos, mas a defesa fala que foi, na verdade, a morte foi ocasionada ali pela falta de suporte ali para as crianças. E existe a questão dela estar muito no plantão, que também a defesa também consegue contradizer o porquê disso. Então fica nessa questão. Será que a Lucy realmente é a culpada? O que a gente sabe é que hoje ela tá presa e ela tem uma condenação de prisão perpétua. Se ela não for culpada por isso, gente, o erro cometido é muito grande, porque destruiu a vida dela, a vida dos pais dela, a vida das pessoas que estavam ali em torno dela, que gostavam dela. E vocês, o que vocês já conhecem essa história? O que vocês acham? O que vocês imaginam? Gente, eu li um monte de coisa, depois eu vou deixar aqui embaixo pra vocês algumas coisas que eu li, assim, de reportagem e tudo mais. E eu não tenho, assim, uma opinião formada, tá? Porque todas as evidências de ela ter sido culpada eram circunstanciais. Todas. Mas aí, por outro lado, você fica assim, gente, e se ela for culpada, vai deixar ela solta pra matar mais crianças por aí? Então, assim, é muito complicado, muito complicado. Vai deixar a mulher presa se ela não é culpada, se ela não fez nada? Então, eu não tenho uma opinião exatamente formada, mas gostaria muito de saber a sua, então deixa aqui pra mim a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no meu canalzinho, que é desse tamanho, então eu preciso da sua inscrição, eu preciso do seu view, eu preciso da sua curtida, eu preciso do seu compartilhamento. Se você conhece alguém que você acha que vai gostar desse canal, mostra pra eles e fala, ó, segue aqui essa maluca, que ela gosta de falar bastante de vez em quando, e faz uns vídeos pro canal no YouTube. Bom, é isso, gente, até a próxima, tchau!